Começa agora Rádio Fiscar Entrevista. Música, cultura e informação. Aqui na 95,3 FM. Olá, bueníssimos dias a todas e todos. Estamos nesta terça-feira, dia 8 de maio, dia do blues. Não é, para quem gosta, vai ter um especial hoje, já estou anunciando antecipadamente, mas nós não estamos aqui para falar de blues, nós estamos aqui para falar de maternidade. E nesta edição do Rádio Fiscar Entrevistas, nós estamos recebendo a professora doutora Márcia Fabro, do Departamento de Enfermagem aqui da Universidade Federal de São Carlos, que vai bater um papo muito descontraído conosco a respeito deste tema, maternidade, que ao longo da semana passada e desta semana nós estamos conversando com os nossos convidados para trazer aí algumas informações interessantes para os nossos ouvintes. Professora, e eu vou começar com uma pergunta, mas para lá de espichada, como você diz no Rio Grande do Sul, tá? Diz que quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Como é essa equação? Eu gostaria que tu explicasse isso para nós, por favor. Se a gente olhar essa frase, a gente vai ver assim, que o processo de ser mãe, ele não é um processo assim tão linear, né? No sentido de que a criança acabou de parir e imediatamente eu sou mãe. A maternidade, ela é um aprendizado, né? Eu acho que mães e pais, eu não gosto de falar só de maternidade, eu acho que a gente deveria sempre falar de maternidade atrelada à ideia de paternidade, porque ambos têm que aprender, né? O problema não é problema, a questão é que a socialização das meninas, elas são conduzidas, né? Através de brinquedos, né? Por exemplo, boneca, elas são conduzidas a pensar em ser mães, e eu fico me perguntando por que os meninos não podem brincar com bonecas e pensarem em ser pais no seu processo de vida, né? Outro dia eu vi no Face uma questão muito legal, que o quanto é difícil os pais educarem os meninos numa perspectiva não machista, né? Que perpassa um pouco essas coisas. Então, voltando à questão da maternidade, pra gente não perder o foco, eu gosto de sempre pensar num processo, pensar que ser mãe, ser pai é um processo na maioria das vezes muito doloroso, né? Por que ele é muito doloroso? Ele é muito doloroso, eu acho que por inúmeros aspectos. Vamos ver se eu consigo abarcar o máximo possível que me passa pela minha cabeça. Primeiro que o ideal seria que a maternidade e a paternidade fossem escolhas, né? Que os meninos, que os jovens, né, pudessem decidir o melhor momento de ser pai e de ser mãe, né? Então isso é uma utopia, isso não acontece. A gente sabe que 90% das gravidezes não são planejadas. Isso não significa que não sejam desejadas, né? Eu brinco que a gente tem 9 meses para processar esse desejo, né? Ainda bem. Segundo, que nem sempre as escolhas, elas são escolhas conscientes, né? Então, o que a gente vê das meninas, por exemplo, que eu atendia muito, as meninas adolescentes grávidas de determinadas regiões de São Carlos, em que a maternidade foi uma escolha, mas foi uma escolha condicionada ao contexto em que elas viviam, né? Eram meninas que estavam numa região de tráfico, né? E que elas gerarem um filho de um traficante permitia a elas ganhar outro status, né? Essa maternidade não é uma maternidade como a gente gostaria que fosse, né? É uma maternidade quase imposta por um contexto social, né? Então eu preciso ser mãe porque eu mudo de status, eu saio de nada, né? Para ser mãe ter um filho do dono do dono do tráfico daquela região e eu ganho outro status, né? Então, essas são questões que imprimem muitas dificuldades no processo de ser mãe e ser pai.
né? Vamos pensar em outras coisas. Eu acho que essa era uma questão que eu queria trazer, muito importante. E aí a gente tem um oposto. Eu brinco que parece que eu, que estou há tantos anos lidando com isso, eu vejo um contexto assim, de uma ponta. A gente tem as meninas de uma determinada classe social. Isso tem se mostrado cada vez mais evidente, né? O que acontece na gravidez e na adolescência de classes mais altas é que a gente não vê. Né? Ela tá lá protegida atrás das grandes casas, das grandes mansões, né? Muitas vezes as meninas podem fazer os seus abortos seguros sem problema nenhum, né? Então recebem, pagam pelo aborto, um aborto seguro, ninguém sabe, ninguém vê. Essas meninas aqui, se elas forem fazer um aborto, elas vão fazer um aborto inseguro, né? E correm risco de morrer. Então vamos nessa classe social aqui, nessa classe social que tem informação, nessa classe social que pode escolher, né? Então a gente vê um outro oposto. A gente vê as mulheres hoje com 40, 50 anos sendo mães. Sim. Né? A maternidade para depois da carreira, né? E essa questão também não é tão simples, né? Porque entram numa série de conflitos, que são os conflitos especialmente com a carreira e especialmente dentro da própria casa. Porque quando elas optam ser mães, depois desse período, elas têm um parceiro que também topa isso, né? Mas aí, a vinda de um bebê numa dinâmica familiar em que eu tinha todo o tempo para mim, e agora não tenho todo o tempo para mim, né? O meu parceiro também tem que abdicar de uma série de coisas para que ambos possamos processar isso. Porque senão acontece o que acontece na maioria dos casais que optam ter filhos mais tarde, né? São rompimentos, né? São muitos rompimentos porque a mulher se sente sobrecarregada, ela não tem uma rede de apoio. Isso que eu queria falar na maternidade também, a rede de apoio, né? Ninguém é uma mãe. A gente fala que as mulheres, elas precisam ser acarinhadas, elas precisam ser amamentadas praticamente no pós-parto, né? Porque é um processo muito difícil quando elas não têm uma rede. Essa rede se forma especialmente dentro de casa, né? Com companheiros, avós, tios e primas que respeitem as decisões dessa mulher, porque o mais difícil de tudo isso ainda é enfrentar os palpites, né? Palpite de criação de filho, palpite de amamentação, palpite de uma série de cor, de nome, de cor, né? Uma série de coisas que acabam ainda conflitando ainda mais um processo que já é conflitivo, porque a adaptação a um bebê, né? A um bebê imaginário que estava dentro da barriga, para um bebê que sai para fora. Aquele bebê dentro da barriga não chorava, o máximo que ele fazia era ficar chutando de noite e não deixando ela dormir. Agora, ele acorda e chora muito, né? Então, o choro já é uma questão muito difícil de lidar, né? Então, olha quantas questões. Choro, amamentação, né? A solidão do pós-parto. Nós estamos falando de maternidade, um bebê que já nasceu, né? Nasceu uma mãe, né? Mas uma mãe e um pai que estão aprendendo, né? Então, a gente fala que o pós-parto é um momento mais sofrido da vida de uma mulher, porque durante a gestação ela vai idealizando, né? Então, ela idealiza, né? Ela idealiza aquele bebê, ela idealiza aquele parto, e o pós-parto é o momento da realidade, né? É aquele parto que não foi do jeito que eu queria, né? Hoje a gente tem um modelo de assistência obstétrica muito ruim, né? Que não permite que as mulheres tenham experiências exitosas de parto, experiências positivas de parto, que poderiam culminar num pós-parto com mais, né, mais segurança de si, com pós-parto. As mulheres que podem ter experiências de parto interessantes, elas são mulheres empoderadas, né? Elas chegam para o pós-parto mais confiantes de si mesma. Quando elas têm experiências violentas, né, que é o que acontece na maioria das vezes, desrespeitosas, ou quando elas não têm o parto que elas gostariam de ter, elas vivem um processo de frustração horrível no pós-parto. Então elas têm que processar ainda aquele parto que ela não teve, né? Aquele bebê que não era aquilo que ela imaginava, né? É um bebê real, né? Que chora, é aquele peito que racha,
né? É aquele peito que dói. Então, eu brinco que maternidade não é um mar de rosas, né? Ela não é porque as mulheres têm pouca rede de apoio. Elas vivenciam isso de uma maneira muito solitária. Inclusive dentro da própria família, com seu próprio companheiro, né? Que não se enxerga como parte desse processo, né? É problema dela, a amamentação, ela que resolve, eu não sei nada, né? Então esse envolvimento, e que nós profissionais da saúde falamos muito quando a gente não insere um pai desde o pré-natal, né? O Ministério da Saúde tem políticas públicas maravilhosas, né? Inclusive pré-natal do homem, né? Existe uma política ministerial, né? No sentido de inserir, de trazer o homem mais para espaços que foram sempre de mulheres, né? Gestação, parto, pós-parto, a anticoncepção. Então tem uma série de iniciativas, mas quando elas chegam ali na linha de frente, elas não conseguem operacionalizar, né? Para que um homem pudesse acompanhar uma mulher minimamente numa consulta de pré-natal, essa consulta de pré-natal não poderia acontecer num horário normal, horário comercial, né? Ela teria que acontecer num outro momento em que possibilitasse a vinda deste pai, né? As unidades estão dispostas a investir em educação e saúde, no sentido de trazer, né? Perfeito. Mulheres, meninas e homens para esse novo contexto, né, de vida que eles vão estar lidando, que vai mudar demais a dinâmica familiar, né? Então eu acho que nós profissionais da área da saúde pecamos muito nesse aspecto, deixamos de fazer muitas coisas que poderiam estar ao nosso alcance por modelos de atenção, né? Especialmente na UBS, os modelos de atenção, eles são médico-centrado, né? Outros profissionais têm pouca inserção, né? E tem algumas tímidas experiências nas unidades de saúde da família, né? Onde são equipes mais comprometidas, né? Eu acho que falta compromisso, sim. Acho que falta compromisso de profissionais, médicos e não médicos, né? Então, na saúde da família, obrigatoriamente, a gente tem um médico de saúde da família, tem um enfermeiro que fica lá 8 horas, né? E que teoricamente poderia proporcionar, né, a participação maior e trabalhar mais com as questões de educação e saúde. Mas também essa equação também não é linear, não é tão simples assim. Mas os modelos de atenção, eles podem facilitar ou podem dificultar. E eu acho que é isso, a gente continua aí a partir do... Não paro de falar, né? Eu pensei em te perguntar também o seguinte, professora, na verdade pensando nos ouvintes, de repente alguém que está no processo de gestação, ou de repente até um marido bem intencionado, ou companheiro bem intencionado que não sabe o que fazer. Tu estava contando e eu me lembrei da minha primeira filha. Não é? A minha companheira Ana teve o problema de muita dor no seio por amamentação, e como eu trabalhava, eu não tinha condições de estar lá. Eu tive a felicidade do meu pai estar lá e fazer o meu papel, não é? Mas eu realmente não sabia o que fazer, era o primeiro filho e etc. Bueno, aí eu te pergunto o seguinte: como desenvolver um conceito de maternidade ampliada? Como que o companheiro, o marido, enfim, pode contribuir para que o processo do pós-parto não seja tão, ou pelo menos seja menos traumático que normalmente é esse processo? Quais seriam, assim, atitudes práticas que a gente poderia tomar para ajudar a nossa companheira nesse momento? Primeiro, acho que talvez não dicotomizar, né, em maternidades e paternidades. Talvez parentalidade seja um conceito mais ampliado no sentido de tirar essa exclusividade da mulher, né? Isso não é um problema de mulher, né? Eu acho que começa por aí. Se a gente tirar a ideia de que isso não é um problema de mulher e que, portanto, as parentalidades, elas dependem de um contexto de proteção, inclusive do Estado, né? Se a gente tirar um pouco a ideia de que não é só ali no âmbito familiar, né? Então, a gente começa a pensar um pouquinho nas licenças maternidades,
né? Eu acho que são questões práticas que têm sido apontadas pela literatura, né? Então a gente sabe que aqui, nessa universidade, as mulheres têm o privilégio, né, de ter 6 meses de licença maternidade, mas essa não é uma realidade do Brasil inteiro, né? Então a gente tem determinados setores em que elas continuam com 4 meses, a gente tem setores de mercado informal em que elas têm que voltar com 30 dias, né? Trabalhadoras rurais, né, elas têm que voltar na safra, independente do momento que seja, elas têm que voltar no momento da safra. Então a gente enfrenta muitas desigualdades do ponto de vista da legislação que não permite isso. Então outras questões que eu acho que são importantes, a ampliação da licença maternidade para todas as mulheres, independente da onde elas trabalhem e do que elas façam, a possibilidade de gente utópica, né? Nos países desenvolvidos, elas recebem para ficar em casa, né? A gente tem licenças super ampliadas, né? Em que elas têm a possibilidade de, se elas não recebem, ao menos que elas tivessem uma condição de apoio das unidades, né? Do Estado oferecendo um apoio a essas mulheres para elas não ficarem sozinhas. As licenças paternidades dos pais são ridículas. Né? Não tem outra palavra. A palavra é ridícula, né? Então, a ampliação da licença paternidade para que os homens pudessem, né? Eu acho que outra questão é assim, uma mudança nas unidades de saúde e uma mudança estrutural, né? Para que permitisse para que os pais se aproximassem mais das unidades de saúde, para que eles, por meio da unidade de saúde, eles pudessem se aproximar de temas que são muito distintos da socialização deles. Vamos voltar lá para trás, né? Vamos socializar os nossos meninos, os nossos filhos homens, de forma que esses temas façam sentido para eles desde pequenos, né? Então a gente começa a mudar a sociedade à medida que a gente muda a cultura, né? Muda, né? Então os meninos, eles vão falar assim: nossa, é isso mesmo, nossa, eu quero ser pai. Né? A minha utopia é que a gente chegue num determinado momento em que essa decisão não seja só das mulheres. Eu quero ser mãe, porque as meninas, elas sabem. A minha filha sabe muito bem o que ela quer, né? Mas será que o parceiro dela sabe? O namorado dela sabe? Não na mesma intensidade, tenho certeza absoluta, né? Porque tá lá atrás, tá lá na infância, tá lá na adolescência, né? E eu sinto muita falta de espaços de diálogo, né? Em que a gente pudesse fazer rodas de conversa com casais, né? A gente tem, numa determinada parcela da população, tem acesso a grupos de casais grávidos, né? Mas se a gente for olhar o montante da população, é muito ínfimo isso, né? O impacto que a gente tem é muito pequeno, porque a gente atinge uma parcela da população muito pequena, né? Então eu ainda acredito, ainda sou muito idealista de que a gente precisa estar lá, né? No SUS, estar lá na atenção primária, estar lá, porque essas pessoas, elas, além delas, elas têm acesso à informação. A gente está cansada de ver as meninas com celular, mas que informação é essa? Entendeu? Onde elas acessam essa informação? Né? Uma informação horrorosa aí, né? Acesso à informação não pressupõe qualidade crítica para analisar as informações e a partir de então tomar decisões. Onde que está essa qualidade crítica? A gente que é aqui do mundo dialógico está nos grupos, está na possibilidade de dialogar com outras. A interação com o outro é que permite formar e ampliar a subjetividade. Exato. Perfeito. É isso. É nesses espaços que elas vão conseguir sair de uma série de mitos e crenças que ainda rodeiam a maternidade, né? E não sei se eu falei muito, não fiz sentido no que eu falei. Eu vou te dizer que foi excelente pelo seguinte: tu não apenas esclareceu, quanto permitiu ampliar esperanças. Eu acho que essas duas coisas, a análise crítica da situação
e ao mesmo tempo a possibilidade de pensar caminhos que podem melhorar a qualidade de vida dos seres humanos em geral, independente se ele vive nesse ou naquele bairro, nesse ou naquele país, em qualquer lugar do mundo, é o grande ganho que você tem dentro da universidade, que é conseguir pensar além da dimensão crítica. Sim. E trazer possibilidades. O diálogo, pensando aqui novamente naquela questão do parceiro e da parceira. O bom diálogo, o criar esperanças, expectativas e desejos com a criança juntos, pode facilitar a questão do pós-parto. Eu fiquei pensando nisso. Eu tenho 4 filhos, mas na verdade, enfim, não é? A necessidade de trabalho muitas vezes me obrigou a não ficar em casa nem no dia que nasceram. O meu filho Gabriel nasceu em Buenos Aires, eu estava no Brasil, eu conheci ele uma semana depois. São processos que a gente vai, claro, não é? Que a própria vida impõe. Muito bom. Professora Márcia, foi um barato conversar contigo. Eu te agradeço por aceitar o nosso convite. Tenho convicção de que os nossos ouvintes, a quem é destinado todo o nosso trabalho e a programação, também se sentiram bem contemplados com as tuas respostas. Nós estamos encerrando, então, essa edição do Rádio UFSCar Entrevistas e retornamos ainda nessa semana com mais entrevistas e diálogos com pessoas que nós estamos convidando para que você também compreenda melhor esse processo, a maternidade, o ser mãe, o ser pai. Mas o ser pai nós vamos tratar em outro momento com mais especificidade. Quero agradecer vocês de terem me convidado. É um tema que eu amo de paixão, né? Até porque eu ainda acredito que a gente pode viver o processo da maternidade e da paternidade de uma forma mais fluida, mais leve, né? E a gente pode fazer isso. Mas a gente, para isso, precisa pensar sobre. Perfeito. Né? Precisa fazer uma reflexão para a gente se desprender de uma série de crenças que esta sociedade, que a sociedade brasileira nos impõe. Perfeito. Acho que é isso que a gente precisa. Muito obrigada. Perfeito. Um abraço a todos. Um grande abraço, um excelente dia a todas e todos e continue conosco. A Rádio UFSCar tem muita coisa boa para te mostrar ao longo desse dia. Um abraço. Você escutou Rádio UFSCar Entrevista.